Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 27 de agosto de 2025. São 9 horas da manhã. Senhoras e senhores, duas mulheres maravilha, Letícia James e Lisa Cook. Essas duas mulheres negras de origem humilde estão conseguindo que muito marmanjo não conseguiu até agora, que é encurralar e enfurecer Donald Trump, que com todo o seu poderio, com todos os seus bilhões, pilotando a maior máquina de guerra financeira e até cultural do mundo, não consegue derrotar duas mulheres vindas da pobreza e que superaram obstáculos gigantescos para chegarem a postos-chave. Uma, Letícia, é a procuradora-geral de Nova York, que vem acossando o Donald Trump de todas as formas. Recentemente, ela tentou processar o Trump por fraudar as suas condições financeiras, o valor do seu patrimônio, para conseguir empréstimos em condições mais vantajosas e não conseguiu exatamente o que ela queria, uma multa de $500 milhão. Um tribunal de um juiz amigo considerou excessiva a multa, mas o processo continua. E Letícia entrou agora, liderou uma coalizão de 20 procuradores de todos os Estados Unidos para reverter as ações de Trump para proibir imigrantes de acesso a programas sociais. E vem incomodando muito Donald Trump e ele não consegue derrotá-la, apesar de estar movendo céus e terras, ações contra ela, etc. A segunda mulher maravilha dessa história é Lisa Cook. Lisa Cook é um membro do equivalente nos Estados Unidos ao Comitê de Política Monetária Nacional, o Copom aqui do Brasil. Ela é um dos membros desse comitê com mandato até 2038 e que vem se opondo e barrando a queda de juros que Trump quer nos Estados Unidos, mas ela consegue resistir a isso diante, inclusive, da altíssima inflação que está ocorrendo nos Estados Unidos devido ao tarifaço do Trump. Não é? O tarifaço do Trump está provocando muita inflação e o Trump quer substituir os membros do Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, e o presidente também, para poder baixar os juros artificialmente. E o neoliberalismo da Faria Lima, dos Estados Unidos, não fala nada, né? Aí está tudo ok quando um presidente de extrema-direita ataca o controle da inflação, né, a política monetária do país. E a Lisa Cook, ele tenta demitir essa mulher porque ela teria praticado uma fraude na alegação do Trump em relação à propriedade que ela comprou com condições vantajosas, contanto que fosse a propriedade principal para ela viver. E o Trump diz que existe uma fraude aí, e a Lisa Cook se defende dizendo o seguinte: olha, eu não fiz nada disso e ele quer me tirar do cargo porque eu sou um empecilho às suas aspirações na seara econômica. O fato é que Trump demitiu Lisa Cook pelo Twitter, pelo X, mas ele efetivamente não pode demiti-la porque o Banco Central, o Federal Reserve, é independente como o nosso aqui, então ele está de mãos atadas. Ele vai ter que esperar terminar o mandato dela, que vai durar aí muito tempo ainda, vai durar ainda 13 anos o mandato dela, né? E ele vai ter que engoli-la. Então vamos assistir a essa reportagem que mostra um fato que acho que alenta a alma de todos nós a ver um autocrata, um déspota, um racista, um misógino, homofóbico como Donald Trump, entre outros defeitos que ele tem, que mostra esse homem, esse tirano, ou pretenso tirano,
sendo derrotado por duas humildes mulheres que vêm da pobreza e que venceram na vida, chegaram ao topo de carreiras usando apenas a competência, a seriedade e, acima de tudo, a coragem. Vamos assistir. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, e qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente para a gente poder fazer um canal melhor para você. O ex-presidente americano Donald Trump voltou a se apresentar à justiça nesta quinta-feira em um processo por fraude em sua empresa Trump Organization. O republicano deixou a Trump Tower na Quinta Avenida em Manhattan, rumo ao gabinete da Procuradora-Geral do Estado de Nova York, Letitia James. O magnata foi convocado para um interrogatório sob juramento a portas fechadas. A procuradora-geral pede de Trump e seus 3 filhos $250 milhões. A diretora do Federal Reserve, Lisa Cook, pretende entrar com ação judicial para contestar sua demissão anunciada pelo presidente Donald Trump. Trump alegou justa causa para a demissão, citando uma acusação de fraude hipotecária ainda não formalizada. Mas Cook afirmou que o presidente não tem autoridade para removê-la e continuará em suas funções. Como sempre, o Trump aposta na mentira para sobreviver e, inclusive, para vencer as batalhas e as guerras nas quais se mete. Bom, o fato é que agora ele foi para cima da Procuradora-Geral de Nova York porque ele teve uma vitória no tribunal, que ela tinha pedido $500 bilhão, a multa aumentou desde que ela começou a pedir, por conta daquela fraude que eu já mencionei, e aí um tribunal disse que era exorbitante o valor, mas ela continua, e o processo continua contra Donald Trump. Ela não desistiu e não está só aí. Ela processou o Trump com sucesso por fraude em 2023, provocando a ira dele e acusações de retaliação. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos intimou a Procuradora-Geral de Nova York, Letitia James, que havia entrado com sucesso com uma ação civil contra o Trump, por suposta fraude em seus negócios. As intimações de sexta-feira ocorrem no momento em que o departamento convoca um grande júri para investigar se James, uma democrata, violou os direitos civis de Donald Trump. É algo meio ridículo, né? Uma procuradora, uma funcionária pública, violando os direitos de um magnata. Mas o fato é que a Procuradora-Geral divulga uma declaração sobre parecer do primeiro departamento, afirmando que Donald Trump é responsável por fraude. A Procuradora-Geral de Nova York, Letitia James, divulgou agora, no dia 21, a seguinte declaração após a divisão de apelações do primeiro Departamento Judicial da Suprema Corte do Estado de Nova York emitir 3 pareceres no caso de fraude em seu gabinete contra Trump e Trump Organization. Diz a nota: o primeiro departamento confirmou hoje a conclusão bem fundamentada do Tribunal de Primeira Instância. Donald Trump e sua empresa e 2 dos seus filhos são responsáveis por fraude. O tribunal manteve a liminar que obtivemos, limitando a capacidade de Trump e dos executivos da organização Trump de fazer negócios em Nova York. Isso não deve ser esquecido na história. Mais um tribunal decidiu que o presidente violou a lei e que o nosso caso tem mérito. Então aí o fato é que ela, além disso, ainda está indo para cima do Trump por querer impedir que quem não é nascido nos Estados Unidos, estadunidense de direito por nascimento, use os programas sociais do governo. A Procuradora-Geral Letitia James processa o governo Trump por destruir serviços sociais essenciais. A ação federal repentina ameaça a educação infantil, programas de saúde comunitária, clínicas de planejamento familiar, serviços de saúde mental, bancos de alimentos e outros programas vitais. A Procuradora-Geral James lidera uma coalizão de 20 procuradores para tomar medidas para interromper mudanças drásticas
que retirariam serviços de famílias de baixa renda. Veja só o que é a extrema-direita, não é? Enquanto isso, Lisa Cook, diretora do Banco Central dos Estados Unidos, demitida por Trump por não aceitar baixar os juros durante um surto inflacionário, que é, inclusive pelo ponto de vista dos neoliberais, do que sempre vigiou nos Estados Unidos em termos de visão sobre política econômica de um país, baixar os juros, porque a inflação está explodindo nos Estados Unidos devido aos tarifaços do Trump. Como é que vai baixar o juro? Pela lógica deles mesmos, não é? Mas aí parece que essa lógica não vale se quem tentar implantá-la e quem a viola serem de grupos sociais tão diferentes quanto Lisa Cook e Donald Trump, não é? Mas o fato é que a não reação do mercado à demissão de Lisa Cook por Trump é a primeira vez na história do Federal Reserve que um presidente anuncia a demissão de um membro eleito do Banco Central americano sem que haja reação do mercado, não é? Sem que o mercado tenha chiliques. Não é? O mercado está caladinho lá e aqui, inclusive nos Estados Unidos, inclusive aqui no Brasil. Os futuros das bolsas americanas operaram em leve queda ontem, terça-feira, coisa de menos 0,10, e é pouco em comparação às baixas registradas na Europa, mas teve a queda. Com perdas tão tímidas, fica difícil atribuir a baixa a decisão de Trump de demitir Lisa Cook. Ela, por sinal, diz que não irá renunciar a seu posto, o que significa que ela tampouco reconhece o aviso de demissão. O fato é que há meses o Trump tem ameaçado a independência do Fed, que é o Banco Central americano, inclusive ventilando a possibilidade de destituir Jerome Powell do cargo de presidente do Banco Central. Ele pressiona por cortes nas taxas de juros do país, na reunião de julho, em que juros foram mantidos entre 4,25% e 4,5%. E eles acham muito lá, você imagina o que há por aqui, né? Houve divergência na decisão e dos 12 membros votantes do Fed, 2 apoiaram a queda na taxa. Os 2 foram indicados por Trump. Como a gente vê, é como no STF, né? Enquanto que o Lula nomeou para o STF ministros que várias vezes o contrariaram e pôs no Copom um novo presidente que não baixou a taxa de juro no momento de surto inflacionário, o Trump ele tem gente lá disposta a agir como seus capachos, né? O ataque a Cook é mais uma demonstração da perseguição política ao Federal Reserve e o desejo de abrir mais vagas para aliados de Trump no Fed. O Brasil deve seguir a tendência negativa das bolsas globais enquanto isso. Bom, o Trump não tem autoridade para demitir Lisa Cook e ela diz, não vou renunciar, diz a diretora demitida do Fed. Lisa Cook afirma que a atitude do presidente não tem respaldo legal e descarta deixar o cargo. Ela foi acusada por aliado de Trump de cometer fraude na documentação de uma hipoteca. É uma invenção dele lá, que não tem prova alguma, até agora não apareceu nenhuma prova, pelo menos na imprensa dos Estados Unidos, e é basicamente uma desculpa clara, evidente, escancarada, para demitir quem o incomoda e que não desiste. Inclusive você tem aqui uma matéria do New York Times explicando melhor essa situação que eu vou ler para você. Vamos lá. Os advogados de Cook prometeram tomar medidas legais um dia após o presidente ter avisado que iria demiti-la devido a alegações de fraude hipotecária. Só que ele não pode fazer isso, não basta ele querer demitir, porque ela tem estabilidade e o Banco Central é uma entidade independente do governo. Um dia após o Trump dizer que removeria Lisa Cook de seu cargo no Conselho do Federal Reserve, seu advogado disse na terça-feira que ela entraria com uma ação para contestar a demissão, argumentando que o presidente não tem autoridade para ordenar tal demissão.
Trump e seus principais assessores não deram sinais de ceder e continua alegando que ela havia se envolvido em uma fraude. O conflito jurídico emergente ameaça comprometer a independência e a integridade do Banco Central, uma instituição poderosa no coração da economia, cujas responsabilidades são manter os preços estáveis e o mercado de trabalho forte. O Fed deveria estar isolado das pressões políticas, mas Trump desencadeou uma série de ataques sem precedentes contra seus membros. Ela não pode ter uma infração, especialmente essa infração, disse Trump em uma reunião de seu gabinete, referindo-se às acusações contra Cook. Mas o advogado de Cook, Abe David Lowell, disse posteriormente que a tentativa de Trump de demiti-la com base apenas em uma carta de encaminhamento não tem qualquer base factual ou legal. Embora o advogado não tenha entrado em detalhes, seu comentário parece coar as inúmeras questões levantadas por especialistas jurídicos que afirmam que Trump não cumpriu o ônus legal para justificar a demissão e não deu à senhora Cook oportunidade para responder. As tentativas de Trump de remover Cook rapidamente endureceram os democratas no Congresso, que atacaram Trump por abuso de poder. Então, aí, nesse caso específico, essa mulher está derrotando também o Trump, porque ele não está conseguindo fazer com ela, nem com Leticia James, aquilo que ele costuma fazer com os seus adversários, que é inventar mentiras contra eles e tomar decisões com base nessas mentiras. Ele não tem poder para demitir, assim como Lula não tem poder para demitir o presidente do Banco Central no Brasil durante os seus mandatos, e muito menos os membros do Comitê de Política Monetária Nacional, o Copom. Lá é a mesma coisa. Então é um alento, né, minha amiga, meu amigo, que a gente veja essas duas mulheres corajosas, porque não é brincadeira o que elas estão enfrentando, enfrentar alguém tão poderoso como Donald Trump e não ceder 1 milímetro, que inspire as nossas autoridades a não ceder às ameaças de Donald Trump. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.